Como é que começou a história da VR? Conta pra gente o comecinho. Começou no meu bisavô. VR é do Vicente Rodrigues, que é o pai do seu Torres, que é pai da Maria Helena, que o Zé Olavo casou com ela, para chegar nos 3 filhos, eu, o Rafael e o Júnior, que estamos conduzindo agora a seleção da VRJO. Meu pai tinha um avô, que era o seu Zequinha Mendes, que era criador de gado. Mas era um gado, naquela época, um pouco mestiçado, um pouco de animal que tinha vindo da Índia com o gado nacional que já tinha aqui. Então, naquele tempo, o meu bisavô, o Vicentinho Rodrigues, queria começar a criar, foi no meu bisavô, do lado do meu pai, e comprou um gado para começar a criação. E ele ficou de pagar aos poucos, né? Aí chegou um mensageiro para o seu Vicente Rodrigues e falou assim, olha, o seu Zequinha tá chamando você lá. Ele falou, nossa senhora, vai chamar para me cobrar, para poder pagar, eu não tenho dinheiro agora, mas eu tenho que ir lá, né? O povo era muito correto e tudo. Sim. Então ele chegou lá, tinha um gado fechado no curral. Aí seu Zequinha falou para ele, olha, pedi para você vir aqui que esse gado aí para você comprar. Ele falou, mas seu Zequinha, eu tô pelejando para pagar o primeiro gado que eu comprei do senhor. Ele falou, não, pode ficar tranquilo. A gente que tem nome, que tem raça, isso aí não é problema. Pode levar que esse gado é para você. Ele saiu de lá tocando gado. Então, quer dizer, foi uma coisa que aconteceu gerações atrás que uniram as duas famílias. E meu avô o Vicentinho começou a criar. Então, em 62, 4 fazendeiros, né, o seu Rubico, o seu Torres, que era meu avô, o seu Nenê Costa e o Celso Garcia Cid, que se juntaram para trazer um gado diferente. Então, eles mandaram pessoas de confiança lá, que rodaram toda a Índia selecionando o gado, e foi lá que vieram os grandes reprodutores, né? No caso do meu avô, veio o Carvade, que hoje está em 100% no pedigree do Nelore do Brasil. Trouxe o Bima, que era um campeão de puxar pedra, trouxe o Golias, e isso revolucionou a pecuária nacional. E aí, o Zé Olavo, seu pai, ele entra aí como? Então, aí ele casa com a Maria Helena, ele estava fazendo uma faculdade de medicina na época, e namorando a minha mãe. Ele até tentou a agronomia, não passou, e por incrível que pareça, passou na UFTM lá em Uberaba e fez medicina como meu avô queria. O pai dele era médico, obstetra, tinha uma maternidade em Uberaba que era muito conhecida na época. Dr. Olavo Mendes. Dr. Olavo Mendes, isso mesmo. Mas no último ano de medicina ele casa com a minha mãe e recebe uma fazenda e 50 vacas. Na época, 50 vacas gir e um touro do meu avô Torres. E aí começa a criação dele. O gir era muito valorizado naquela época, mas já estava aparecendo o Nelore. O meu avô Torres já tinha uma paixão por Nelore, já indicava por isso. E ele era o grande mentor, na verdade. Então todo mundo queria começar a criar o Nelore também. Ele tinha uma vacada Nelore espetacular. E aí o meu pai foi adquirindo animais, aí teve a contribuição do meu avô, mandava um touro, outro, mandava uma vaca. Posteriormente, com a transferência de embrião que a gente começou a fazer, deixava coletar as vacas dele. Então tudo isso foi a formação de base dele, do plantel da VRJO de Nelore. E aí, você desde pequeno já tinha essa relação? Gostava de fazenda? Como é que era a sua infância nesse sentido? Rapaz, eu nunca pensei em fazer outra coisa. E tem um caso interessante na geração do meu pai. Eles pegavam um umbigo quando você nascia e enterrava debaixo do morão da porteira. Isso era para criar o vínculo do filho com a terra, que era para garantir a sucessão. Então, quando eu nasci, foi enterrado o umbigo e esse vínculo continua forte até hoje. É uma coisa que era muito forte na vida da gente. A gente ficava louco para ir para a fazenda e passava todas as férias lá. E meu pai deixava a gente à vontade. À vontade, assim, vocês acordam de manhã e vai trabalhar. Então, ele tinha uma série de atividades, na época estava formando fazenda e tudo. Então, a gente acordava de manhã, pegava a canequinha aí, ou com café, ou com Toddy, ia pro curral, tirava leite, arriava os cavalos e ficava o dia inteiro. Voltava só para almoçar e depois no final da tarde. Então, isso era prazeroso. A gente construiu esse vínculo com a fazenda muito grande. Vínculo que já estava feito, vamos dizer assim, no umbigo lá atrás.
Em 86, na metade do terceiro ano, eu fui para Belo Horizonte, fiz cursinho lá e em 87 eu entrei na faculdade de veterinária. Então sempre foi pecuária mesmo. Então, meu pai, como ele tinha tentado agronomia, até falava comigo, você deve fazer agronomia, mas eu queria estar em contato com o animal, eu queria saber cuidar, saber usar medicamento. Então, como eu te falei, nunca tive dúvida. Eu entrei na faculdade pensando muito em melhoramento genético. Me envolvi com pesquisa e eu conheci um cara que eu era assistente dele que estava trabalhando com transferência de embrião. Aí eu me envolvi com isso, aprendi com ele a fazer isso e isso mudou minha vida. Então eu abandonei, entre aspas, o melhoramento genético e fui trabalhar com transferência de embrião. No ano que eu ia me formar, teve uma greve de 4 meses na faculdade. Então, em 91, saí de lá e fui pela Central ABS, era estagiário lá, e eu já fazia a parte de transferência. O que estava acontecendo naquela época? Estava trazendo muito embrião e sêmen do Canadá. E aí, os importadores, que tem a parte do Silvio Júnior, eles precisavam de uma pessoa responsável, que entendesse de andrologia, que entendesse de embrião, para esses embriões e esse sêmen, quando viesse, podia ser testado, se tivesse algum problema, teria uma interlocução. E através do Silvio Júnior, eu consegui estágio no Canadá. As coisas na vida vai se casando, né? E assim, antes de eu ir para o Canadá, teve um congresso em Belo Horizonte, Congresso Brasileiro de Reprodução Animal, e foi um pesquisador para lá, que era uma das 2 pessoas que mais entendiam de transferência de embrião na época, que era o Ruben Mappletoft, que era numa universidade do Canadá. Eu consegui o contato dele, falei que eu iria para o Canadá e eu consegui um estágio na universidade que acabou virando um curso curto, eles chamam de short course, né? E isso me abriu muitas portas. De lá eles me mandaram para Fort Collins, no Colorado. Eu fui ver outra pessoa, que era o George Seidel, o pesquisador também que mais conhecia de transferência. Conhecia o começo da ultrassonografia em bovinos, no Texas. Então, foi me abrindo essas portas e quando eu voltei para o Brasil, voltei com uma bagagem muito grande. Eu estava muito diferenciado no mercado. Eu falo que a sorte sempre andou do meu lado, Deus sempre me iluminou, que as portas sempre estavam abertas. Eu, sinceramente, estava preparado para aproveitar essas oportunidades, né? Então, na verdade, comecei a trabalhar e depois a gente abriu empresas nessa área e fiquei por 29 anos prestando serviço. Quando eu voltei dos Estados Unidos, meu pai falou assim, vamos dar uma passada nas 2 fazendas, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, que eram as fazendas que mais produziam, né, para você ver o que a gente pode desenvolver lá. Naquela época, meu pai era um excelente gestor, ficou 3 mandatos na ABCZ e tudo tal. E eu era uma pessoa, assim, no auge, eu tinha 23 anos quando eu voltei de lá. Eu tinha muita energia e muito foco. Então, eu queria fazer as coisas de todo jeito, eu era inquieto, entendeu? Então, a gente teve alguns choques naquela época, mas a gente sempre soube sentar e conversar, né? Meu pai sempre foi meu grande amigo e eu o grande amigo dele. Eu soube se entender, apesar da diferença de opinião. Então, uma coisa que me marcou demais com meu pai, quando teve uma época que a parte de transferência não estava indo bem, a gente não tinha os índices de prenhez muito bons, eu estava começando também, tinha voltado do Canadá. Aí eu falei, olha, eu estou a ponto de desistir disso. Ele falou, desistir? Você não vai desistir nunca disso. E não deixava a gente desistir. Nesse caso aí, passou uns anos, a gente já tinha melhorado tudo, ele virou para mim e falou assim, você não queria desistir da transferência? Desiste agora. Eu falei, não, agora eu não vou desistir. Você ficou 29 anos trabalhando. Quando que você voltou de fato para a fazenda? Há 3 anos atrás. 8 anos atrás, eu fui candidato para a eleição da BCZ. E meu pai foi meu grande braço direito. A gente tinha que viajar muito. Foi 11 meses de campanha, uma loucura. E ele ficava fazendo a gestão da campanha e tudo tal. E ele é que me ajudou demais. Quando acabou a campanha, eu senti certas dificuldades nele, de saúde e tal. Então foi aí que ele sentou com a gente, logo depois que acabou, e conversou, falou, olha, eu preciso que vocês voltem. Meu grande sonho é vocês 3 trabalharem juntos. Porque o patrimônio que a gente construiu não é pequeno, mas se dividir em 3, ele vai ficar pequeno. Então aí a gente resolveu fechar as empresas para se dedicar ao patrimônio. E tem sido uma experiência extremamente satisfatória, mas muito desafiadora.
Vocês são aí, no caso, quarta geração. Nós somos quarta geração. Quarta geração. E você teve uma coisa que não é todo mundo que consegue, que é de trabalhar com seu avô e com seu pai até hoje. Que isso ajudou na sua vida, ter essas duas pessoas do seu lado? Isso é uma grande dádiva de Deus. São duas pessoas que enxergavam muito além. A gente se sentia até pequeno perto deles pela grandeza que eles foram em termos de enxergar a evolução e tudo. Isso projetou a minha carreira e me projetou como homem também, porque também os valores que eles Sem dúvida. colocaram foram muito importantes para toda a minha vida.